Abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você nessa noite. Deus falou muito comigo e eu tenho plena convicção que Deus vai falar com você também aqui nesse lugar, nessa noite. É muito importante que você abra seu coração, se desarme, para que a semente que vai ser lançada desse altar possa encontrar espaço na sua vida e possa trazer transformação para você. Algo novo Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que você vai sair desse lugar diferente de como entrou. Amém? 1 Samuel capítulo 30, versículo 26, só a parte A do versículo, que diz assim: e chegando Davi a Ziclag. E chegando Davi a Ziclag. E chegando Davi a Ziclag. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, Deus. Nós te engrandecemos pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, podendo adorar ao Senhor, podendo servir ao Senhor. Pai, nós estamos com o nosso coração totalmente aberto, dilacerado, para que a sua presença nos inunde, para que a sua graça nos inunde e nos transforme com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que toda ação do inimigo contra a vida dessas pessoas que estão aqui ou conectadas, eu repreendo agora pelo poder do nome do Senhor Jesus, tentando distraí-los, Deus. Que o Senhor faça que eles se concentrem naquilo que Deus tem e que o Senhor possa fazer uma obra linda e perfeita em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 30. Davi está vivendo um momento difícil da sua história. Um dos momentos mais difíceis da história de Davi. E Davi está vivendo um momento de guerra, um momento de muita dificuldade, de perseguição. Davi estava vivendo um momento de muita perseguição contra a vida dele, contra ele. Pessoas se voltando contra ele, perseguindo ele. E Davi então ele vai fazer o quê? Davi ele vai buscar refúgio entre os filisteus. Ele entende que o melhor lugar para se estar com a sua família naquele momento era uma região chamada Ziclag. Então, naquele momento de perseguição, de dificuldade, ele encontra um lugar entre os filisteus e ele vai levar a sua família, porque ele entendia que aquele lugar era seguro e essa cidade chamava Ziclag. Ele leva a sua família inteira para aquele lugar. Por que Davi fazia isso? Porque quando Davi ia guerrear, a Bíblia diz que ele ia, mas ele voltava das suas guerras para Ziclag, para junto da sua família, para junto da sua casa, porque ele entendia que aquele lugar era um lugar seguro. O seu exército, a Bíblia diz que eram os homens valentes de Davi. Eles olham a atitude de Davi, eles olham a atitude de Davi e ele entende que também deveria levar as suas famílias para aquele lugar, porque Davi era um espelho para aquelas pessoas. Então aqueles homens pegam e levam também as suas famílias para aquela terra chamada Ziclag, porque até então Ziclag era um lugar seguro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Ziclag até então era um lugar seguro. Mas a Bíblia também vai dizer que um certo dia Davi está voltando de suas guerras. Está voltando de mais de uma de suas guerras, de suas batalhas, e ele vai voltar para sua terra, para essa terra a qual ele entendia que era um lugar seguro. E eu não sei você, mas penso que quando a gente volta, eu imagino que Davi voltando de uma batalha, voltando de uma guerra, ele quer encontrar o quê? Paz, tranquilidade, alento.
refrigério. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para fazer algo, e você às vezes tem um dia exausto, cansativo, cheio de talvez tribulação, aquele chefe que pegou no seu pé, ou uma pessoa aquele cansaço que gera em você no dia, quando você volta para sua casa, você quer encontrar o quê? Paz, tranquilidade, alento, refrigério. Então eu imagino que Davi, ele esperava encontrar isso mais uma vez. Paz, pastor, tranquilidade. Sabe, a gente não vive uma guerra, e quando a gente volta de uma guerra, a gente quer viver outra. A gente não espera viver uma outra guerra. Ou você encontrou alguém que fala: pastor, estou vivendo uma luta, mas não vejo a próxima, não vejo a hora de chegar a próxima. Eu estou vivendo uma luta aqui, pastor, nossa, mas a hora que acabar essa aqui, eu quero uma que dá no meio de mim assim, ó. Eu quero uma que me leva para... Você encontrou alguém assim? Não é comum você sair de uma guerra e entrar numa outra. Mas é isso que Davi vai encontrar. Davi está voltando de uma guerra e agora ele vai encontrar uma outra guerra. Ele vai encontrar uma outra guerra porque a Bíblia diz que quando ele está voltando para Siclague, ele encontra a cidade totalmente devastada. Ele encontra a cidade de Siclague totalmente destruída, acabada. Ele encontra destruição. E não só isso, além de levarem todos os seus bens, levaram a sua família cativo. Gente, pensa comigo que tragédia. Pensa comigo que dificuldade Davi estava enfrentando ali. Voltando cansado de uma batalha, voltando cansado de uma guerra, e aí ele chega na sua terra, em Siclague, e encontra ela devastada, os seus bens levados todos, e a sua família presa como cativeiro. Sabe, eu olho para isso e falo: meu Deus, que história, que momento difícil. Por quê? Porque os inimigos, eles se anteciparam. Eles se anteciparam a Davi e eles levaram todo mundo cativo. Levaram a família dele cativa. Levaram todos os seus bens. O versículo 4 vai falar assim, ó. Então, do capítulo 30, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Sabe o que acontece? Eles choram. Um momento triste, um momento de dificuldade, um momento de adversidade. Eles choram. Davi chora juntamente com aqueles homens, até perder as forças, a Bíblia fala, de não ter força mais para chorar. Aí você olha para esse texto, você olha para Davi, e aí você pensa assim: pastor, mas esse Davi que você está pregando, que você está falando, é o mesmo Davi que matou Golias? É esse Davi mesmo que está chorando, que matou Golias? É o Davi que enfrentou o urso e o leão? É o mesmo Davi que chorou? É o mesmo Davi que chorou. E a Bíblia não vai esconder isso de mim e de você. Ela mostra para mim e para você que nós somos humanos, e o cristianismo não anula a minha humanidade. A vida cristã não anula a minha e a sua humanidade. Nós passamos por diversidade, sim. Nós passamos por problemas, sim. E pode chorar, não tem problema. Não tem problema, porque isso mostra a minha humanidade. Mas há um segredo em você passar por toda essa diversidade. Há um segredo de você passar por todo esse problema. Há um segredo, porque você vai olhar no versículo 6, no final do versículo 6, a Bíblia vai dizer que Davi, todavia, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Há um lugar em Deus que te fortalece. Há um lugar em Deus que te reanima. Talvez você entrou aqui nessa noite com tantos problemas para resolver, com adversidade sobre a sua vida, as suas emoções estão totalmente descontroladas, você não sabe o que fazer, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, porque há um lugar em Deus que Ele vai te reanimar e vai te levantar, porque é Ele quem te sustenta.
Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Ele se reanimou no Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O problema é que muitos de nós, quando estamos em guerra ou em adversidade, nós fazemos o contrário e o oposto. Geralmente nós se afastamos da presença daquele que pode nos fortalecer. A gente passa às vezes por dificuldade. Quantas pessoas eu encontrei fora da presença de Deus, que disse assim: ah, pastor, eu enfrentando uma luta, um problema, e eu acabei me afastando de Deus. Ou seja, você precisa entender que o segredo não é se afastar, é se aproximar dele. Porque quando eu me aproximo, eu reanimo as minhas forças, Deus recarrega a minha bateria, e eu não estou sozinho diante dessa adversidade. Eu estou com Ele. É Ele quem coloca o chão sobre os meus pés, é Ele que estende a sua mão, a sua destra sobre a minha vida e me sustenta no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia do luto, no dia da perca. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me reanima, é Ele. É Deus. É preciso aproximar-se dEle. Aproximar-se dEle. Lá em Romanos 4:20 diz que somos fortificados dando glória a Deus. Nós somos fortificados dando glórias a Deus. Quando você glorifica na adversidade, você é fortificado. Então está passando por luta, dá glória a Deus. Está passando por dificuldade, dá glória a Deus. Está passando por luto, dá glória a Deus. Está passando por dificuldade financeira, dá glória a Deus. Levantaram-se contra você, dá glória a Deus. Falaram de você, dá glória a Deus. Ai, pastor, estão caluniando a minha vida, dá glória a Deus. Porque enquanto isso, Deus tem te fortificado e você vai sair mais forte dessa. Aleluia. Eu creio e vivo essa palavra. Aleluia. Davi chorou, mas Davi também se reanimou. Davi chorou, mas Davi também se reanimou. O fato é que a Bíblia também vai citar N exemplos de pessoas que se reanimaram em Deus, de pessoas que mostraram sua humanidade. Quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 7, vai falar de Elias. Elias, quando recebe uma afronta de Jezabel, o que ele faz? Ele corre, com medo da afronta de Jezabel. Elias, o grande profeta Elias, ele recebe uma afronta e ele vai fazer o quê? Ele vai correr para o deserto, sentar debaixo de um pé de zimbro e pedir a morte para Deus. Me mata, Senhor, me mata. Mas aí o que Deus vai fazer? Deus envia um anjo, e esse anjo leva pão feito na brasa para ele, uma botija de água, e deu de beber e de comer a ele, e disse: levanta-te e vai, porque eu te sustento. Levanta-te, porque isso não é para sua morte. Levanta-te e come daquilo que eu estou te sustentando, porque você vai caminhar, e muitas pessoas ainda vão ser glorificadas pelo seu testemunho, diz o Senhor. Levanta-te, porque é Deus que te sustenta. Levanta-te e caminha para o propósito que Deus tem. Aleluia. Levanta-te, reanima-te, reanima-te. Essa situação não é para sua morte. Essa situação não é para acabar com você. Essas percas não é para acabar com a sua vida. Você vai ser testemunho vivo. Aonde você está plantado, você vai ser testemunho vivo da glória e da graça de Deus. Aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você. Eu sei o que você passou, e eu estou vendo a glória de Deus brilhando nos seus olhos, no seu rosto. Porque olha o que Deus fez: te tirou de um lamaçal e te plantou num lugar maravilhoso. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. E aqui eu quero destacar alguns pontos importantes que eu encontrei nesse texto. Se você está anotando, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que Davi
vai consultar a Deus. Olha lá o versículo 8. Olha que lindo. Então consultou Davi ao Senhor. Eu achei isso tão lindo, porque há uma diferença muito grande, pastor Marco, entre consultar e informar. Há uma diferença muito grande em consultar e informar a Deus. Hoje nós vemos que muitas pessoas informam, não consultam mais. Eu estou informando aqui Deus, o namorado. Estou informando aqui esse novo namorado para o senhor. Então, aqui está informado. Agora, quando você consulta a Deus, é diferente. É diferente consultar de informar. Eu vejo isso nos meus filhos. O Pedrão às vezes vai me consultar em algumas coisas. E aí esses dias ele pediu: pai, eu queria ir com os meus amigos da escola, dar uma volta no shopping. Eu posso ir? E a gente fica assim, meu Deus, né? 13 anos, deixar sozinho no shopping, a gente ouve muita coisa. Mas a gente, falei, não filho, vai tranquilo, pode ir, sem problema nenhum. E quando eu dou a resposta para o meu filho que ele pode ir, eu sou responsável por aquilo que eu permito. Então quando eu respondo para ele: filho, pode ir, eu sou responsável por aquilo que eu permiti. Ou seja, a responsabilidade está comigo. Então quando eu consulto a Deus, Deus é responsável por aquilo que Ele te responde. Agora quando eu informo, eu pego a responsabilidade para mim e tiro a responsabilidade de Deus. Então existem muitas pessoas que informam a Deus, talvez dos seus relacionamentos ou de algum negócio que fez. Aí eles informam a Deus, aí as coisas dão errada, aí ele coloca e atribui os erros, as falhas, aquilo que deu errado, a pessoa escolhida que deu errado, atribui a Deus. Mas você não consultou a Deus, você informou a Deus. É diferente entre consultar e informar. Você precisa aprender e distinguir essas duas coisas. Às vezes no não de Deus, o não de Deus também é uma bênção para a sua vida. O não de Deus também é uma bênção para você. A gente informa porque tem medo da resposta de Deus. Aí o nosso querer está maior do que tudo e a gente só informa a Deus, mas não o consulta. Davi, ele está diante de uma situação totalmente desconfortável, difícil, mas ele entende que a direção de Deus para a sua vida é maior do que qualquer prejuízo. A direção de Deus para a sua vida é maior do que tudo. A direção de Deus para a sua vida é tudo. Ele pede a direção para Deus, e aí Deus vai responder para ele: persegue-a, porque de certo o alcançarás e tudo libertarás. Ele pede ele consulta a Deus e Deus responde: filho, pode ir, sou contigo, vai dar tudo certo. Você vai pegar tudo de volta, vai por mim. Consultou a Deus. E aí Davi vai fazer o que diante da ordem de Deus? Obedecer. Ele obedece a Deus, a palavra que Deus dá a ele. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele vai encontrar um homem egípcio. Ele vai encontrar um homem egípcio. E aqui nós vamos para o nosso segundo ponto, que está lá no versículo 11. Diz assim, ó: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Segundo ponto é: não despreze aquilo que aparentemente não tem valor. Não despreze aquilo que aparentemente não tem valor. Sabe, nós vamos muito pela aparência. Ah não, aquilo ali não é legal não. Ah não, essa pessoa aqui não é, acho que ela não é bem influente, vai fazer bem para mim. Ah, eu acho que aquela porta que se abriu ali, não, é muito pequena, não é possível. Sabe, você tem que aprender a não desprezar as portas que Deus abre para você, porque talvez são nas pequenas coisas que Deus vai fazer um grande milagre ou te levar ao propósito que Ele tem para você.
Você precisa entender que o homem que está diante de Davi tem a informação que ele precisa. Aquele homem que está dado como morto tem a informação que Davi precisava, tem a informação que Davi necessitava. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não menospreze as pequenas oportunidades que têm aparecido para você. E não menospreze as pessoas que eu tenho colocado no seu caminho, porque pode ser ela que te levará ao propósito que Deus tem para a sua vida. Pode ser ela que te levará para o milagre que Deus tem. Pode ser ela que te levará para um novo nível, um novo ciclo de vida na sua vida. Então não menospreze as pequenas oportunidades que aparecem diante de você, porque essa pode ser uma chave para destravar algo extraordinário que Deus tem para a sua vida. Se você crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Não menospreze. Não menospreze. E a Bíblia vai dizer que Davi vai fazer algo extraordinário. Eu estava comentando isso com o meu pai. Eu falei: pai, eu achei isso muito incrível dentro desse texto e muito me abençoou. Porque Davi vai fazer algo com esse homem egípcio que muitos de nós não faríamos. Porque esse egípcio foi a pessoa que colocou fogo na cidade, era um dos homens. E aí você vai ver que Davi, no versículo 11, ele vai fazer algo incrível. E acharam no campo o homem egípcio, trouxeram a Davi e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Ou seja, o que Davi faz? Davi semeia. Davi semeia na vida daquele homem. Davi vai semear. Davi está vivendo um momento de muita dor, de muita adversidade, mas mesmo assim ele está preocupado em abençoar alguém que ele nunca viu. Ele está preocupado em abençoar alguém que ele nunca viu. Ele está preocupado em semear algo para aquele homem. E aí ele semeia diante dele. Nós precisamos aprender que as sementes que você planta em meio às lutas te abre a porta para a próxima estação. As sementes que você planta em meio às adversidades e lutas são a porta, são a semente que vai te levar para a próxima estação, para o próximo nível. Você precisa aprender o valor da semente, da semeadura. Você precisa entender a importância de semear. Semear não está atrelado a sentimento, porque senão Davi não fazia isso. Semear está ligado à decisão. Eu decido semear. Hoje eu estou sentindo que eu vou dar uma oferta para o irmão tal. Hoje eu estou sentindo, irmão, não é por sentimento, é por decisão. Você decide fazer ou não. Há uma lei na semeadura. Quando eu semeio algo, abre para mim. Davi está fazendo isso. Davi está semeando, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, mesmo com grandes percas, ele está semeando. Ele está semeando. É por isso que Salmo capítulo 126 diz: aqueles que semearem com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com dificuldades, com adversidades, mas vai voltar com seus feixes na mão, e com cânticos de alegria, com cânticos de vitória, com cânticos de júbilo, porque na adversidade não me parou para semear. Voltará com seus feixes. Voltará com os seus feixes. Quem conhece o poder da semente não a despreza. Você precisa aprender esse princípio. E isso foi uma chave, que depois que Davi faz isso, a Bíblia vai dizer que o Espírito voltou àquele homem. O Espírito volta para dentro daquele homem. E aí eles vão conversar, e aquele homem vai fazer o quê? Davi, eu vou te levar. Eu sei onde eles estão. Eu vou te levar até onde está a sua família, até onde está o exército que fez tudo isso. Aquele homem vai fazer o quê? Vai levar Davi até o lugar que estava o campo acampado dos inimigos.
Aquela semente que ele fez, aquela semeadura que ele fez naquele homem, levou ele para o lugar exato daquilo que ele precisava. E a Bíblia vai dizer no versículo 16, que descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi chegou na hora que eles estavam todos em festa. Os inimigos estavam festejando, se alegrando com os despojos, com as pessoas que eles tinham colocado como prisioneiros. Estavam lá fazendo festa. Mas de repente chega Davi com o seu exército. Chega Davi com o seu exército e a festa ali vai acabar. A festa ali vai acabar, porque quando Davi chegou, a festa deles acabou e a de Davi estava começando. Eu profetizo que a festa do inimigo está acabando e um novo tempo está se abrindo sobre a sua vida. Eu declaro que o seu choro termina e a sua festa começa. Eu declaro que o seu choro termina e que a sua festa só está começando. Se você crê nisso, dão glória a Deus e aplaudam bem forte. Aleluia! Aleluia! A sua festa está começando. Se coloque em pé em nome de Jesus. Terceiro, nada vai se perder. Nada vai se perder. Não vai se perder nada. Talvez você chegou aqui contabilizando muitas percas. Perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo, perdi aquilo, perdi aquilo, perdi aquilo. Mas Deus te trouxe a esse lugar para dizer: nada vai se perder. Vai voltar tudo. Vai voltar tudo para as suas mãos. Tudo. Nada vai se perder. Você não vai perder os seus filhos para as drogas. Você não vai perder essa empresa. Você não vai perder o seu marido para a bebida. Você não vai perder. Tudo voltará para as suas mãos. Tudo. Tudo. Versículo 18, a Bíblia vai dizer: assim salvou Davi tudo. Assim salvou Davi tudo. A Bíblia faz questão de dizer que Davi salvou tudo. Não foi parcial, não foi uma recuperação parcial, não foi alguma coisa, não. Ele salvou tudo. Levante suas mãos, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Talvez você está contabilizando tantas pecas. Talvez você está fazendo tantas pecas. Falou: pastor, olha, eu cheguei nesse primeiro semestre, eu perdi isso, perdi aquilo. Nós estamos vivendo um ano da realização, mas para mim está sendo um ano de peca, de dificuldade, de adversidade, tantas lutas. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Deus não trouxe você aqui que está conectado por um acaso. Deus não trouxe você a esse ambiente por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mexer com você, Ele quer trazer esperança para você, Ele quer reabastecer a sua vida. Eu profetizo que 2024 não será um ano que você vai ver percas, vai contabilizar percas, mas 2024 será o ano da sua realização, será o ano da sua conquista, será o ano de reabastecimento, será o ano de vitória. Se você crê nessa profecia, levante a sua mão, dá um glória a Deus, levante a voz ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou recuperar tudo. Imagina essa história. Feche seus olhos e imagine. Por favor, eu quero que você imagine Davi chegando a Ziclag agora. Feche seus olhos e imagine Davi chegando a Ziclag. Davi voltando agora, diferente de como ele chegou. A primeira vez que ele chegou, ele encontra uma cidade devastada. Ele encontra a sua família aprisionada. Ele encontra destruição. Ele encontra choro. Ele encontra lágrimas. Ele encontra percas. Talvez você chegou assim aqui. Você olha para a sua vida e vê tanta coisa acontecendo.
Você olha para você e vê tanta coisa se levantando contra você. Você vê tanta luta, tanta dificuldade, tanta perseguição. Mas agora o momento é diferente. O momento é diferente. Por quê? Porque ele consultou a Deus. E Deus deu uma ordem para ele. Ele consultou o Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois que ele consulta, ele não despreza as portas e as chaves que Deus dá para ele. E essa chave levou ele até aos despojos e ao seu bem maior, que é a sua família. Davi está voltando para essa terra, para Ziclag, mas ele está voltando de um jeito diferente. Davi agora não está voltando de mãos vazias. Davi agora não está voltando de mãos vazias ou chorando. Davi agora está voltando com a sua família. Davi agora está voltando com os seus filhos. Davi agora está voltando com os seus bens. Davi agora está voltando recuperado. Davi agora está voltando feliz. E é isso que eu quero que você enxergue nessa noite. Você vai sair desse lugar e vai voltar para a sua vida, mas você vai voltar com uma visão diferente. Você vai voltar de um jeito diferente. Você vai voltar para a sua Ziclag, mas você vai voltar com as suas mãos cheias de honra, com as suas mãos cheias de riqueza, com as suas mãos cheias de alegria, com as suas mãos cheias de festa, com a sua família ao seu lado. Você vai voltar com o seu milagre completo sobre a sua vida. Você vai voltar para a sua Ziclag restituído. Se você crê nisso, adore ao Senhor nesse lugar. Ele está aqui.